Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí para mais uma aulinha de geografia. Espero que esteja tudo bem, tá? Se liguem, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a continuação do que vocês viram na aula passada. Na aula passada, vocês aprenderam um pouquinho sobre geologia, né? Sobre a formação do planeta Terra, sobre as teorias da formação do planeta Terra, falaram um pouquinho sobre a teoria da deriva continental, falaram um pouquinho sobre a teoria das placas tectônicas. Show de bola? Então, hoje, a gente vai ver algumas coisinhas um pouquinho diferentes, tá? A gente vai ver que o relevo ele é formado por chamados agentes internos, que a gente também pode dar o nome de endógenos, e os chamados agentes externos, que a gente pode dar o nome de exógenos, tá? Tem uma diferença bem básica. Agentes internos, eles são os formadores do relevo. Ou seja, eles é que formaram o relevo, deram a condição para aquele relevo se formar enquanto estrutura, né? Eles formam a estrutura do relevo. Só para você se situar, agentes internos, eles podem gerar bacias sedimentares, dobramentos modernos e escudos cristalinos. Professor, mas o que é isso? A gente vai falar o que é isso já já. Mas é só para você já ficar ciente, então, que os agentes internos eles são esses formadores do relevo e que geram bacias sedimentares, dobramentos modernos e escudos cristalinos. Beleza? Os agentes externos, eles geram apenas as formas do relevo. Eles são os verdadeiros artistas do relevo, ou seja, eles vão esculpir o relevo, ok? Então, denominamos os agentes externos como sendo apenas os modeladores. Então, agentes externos eles vão determinar se é um planalto, se é uma planície, se é uma depressão, né? Essas coisas de formas, ok? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar apenas dos agentes internos de modificação do relevo. E esses agentes internos são, tá? O tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, certo? A gente vai ver um de cada vez para você conseguir entender. Uma coisa você já vai perceber, tá? Que tanto o vulcanismo quanto o abalo sísmico, eles têm uma relação direta, ou seja, muito próxima com o tectonismo, porque o tectonismo vai ser um dos responsáveis por gerar vulcanismo e abalos sísmicos, ou como você também conhece popularmente, abalo sísmico é sinônimo de terremoto, ok? Show de bola? Então, se liguem nisso, tá? Vamos prestar atenção no seguinte, o tectonismo é um agente endógeno, ou seja, um agente interno de modificação do relevo, e o tectonismo ele vai ser simplesmente o movimento que as placas tectônicas realizam. Na aula passada, você viu como é que se descobriu esses possíveis, né, movimentos de placas tectônicas, ok? E aí você viu como é que se criou a chamada teoria das placas tectônicas, certo? Então o tectonismo nada mais é do que movimentação das placas tectônicas, certo? E as placas, como você, elas podem fazer dois tipos de movimentos diferentes. Um desses movimentos é o movimento horizontal, o que a gente vai denominar como orogênese, que é simplesmente como se fosse andar pela superfície do planeta, né? Ou seja, se deslocar de acordo com a linha do horizonte. E aí, as placas fazem esse movimento horizontal, né? De acordo com a linha do horizonte, e elas podem fazer também um movimento vertical. Eu costumo comparar isso a você. Você anda horizontalmente, a gente anda aqui na crosta terrestre na linha do horizonte, e a gente também pode o quê? Pular, né? Ou seja, fazer movimentos verticais. Ok? Então, preste atenção no seguinte. Movimentos horizontais é quando a placa, então, se desloca de acordo com a linha do horizonte. E movimentos verticais é quando essa placa ela faz movimentos para cima ou para baixo. Ok? Então, lembra, orogênese, movimentos horizontais. Epirogênese, movimentos verticais. Os dois movimentos são parte do tectonismo, ou seja, da movimentação de placas tectônicas. Show, meu aluno? Então, segue, presta atenção. A orogênese, ela fica um pouquinho complicada, tá? Por quê? Porque o movimento horizontal das placas, ele pode ser de 3 tipos. Ou seja, a placa pode fazer
3 movimentos horizontais diferentes, beleza? E aí você tem que ter essa noção de quais movimentos ela vai fazer e quais as consequências desses movimentos horizontais. Tudo bem? Então, preste atenção no seguinte. O primeiro movimento que a gente vai ver é o movimento convergente, tá? Ou seja, vamos lá. Como você está vendo, movimento convergente é quando uma placa vai de encontro à outra. Então, uma placa vai de encontro, elas se encontram, tá? Muito importante pensar, primeiro, que durante muito tempo, eu acho, quando você ouviu falar de placas tectônicas, na maioria das vezes você ouviu falar de choque de placas tectônicas. Professor, então aqui elas se chocam. Cara, pensa no seguinte, a placa tectônica, ela se movimenta de maneira muito lenta, ou seja, ela se movimenta alguns centímetros, tá? Ou, vamos dizer assim, uma placa muito sinistra, que se movimenta muito, ela vai se movimentar 1 centímetro por ano ou algo em torno disso. Então, é um movimento muito lento. Então, esqueça essa ideia de choque, né, de impacto muito grande, porque não vai acontecer. É um encontro entre as placas tectônicas, porque esse movimento é bem lento, bem devagar. Tá? Então, só para você entender, o movimento convergente é quando as placas, então, vão uma de encontro à outra, certo? E elas se encontram. Quando elas se encontram, ou seja, se encontraram, elas continuam se empurrando, né? Chega um momento que uma o quê? Dobra, né? E a outra desce. Quando dobra aqui, ó, dobrou aqui, quer dizer o quê? Formou uma cadeia montanhosa. Então, o movimento convergente ele vai ser resultado pela formação das cadeias montanhosas ou o que a gente chama de dobramentos modernos, que eu vou te contar já já o que é. Mas você já sabe então que as cadeias montanhosas elas são formadas pelo movimento convergente. Tudo bem? Aqui para você então, só para você enxergar um pouquinho o que acontece. Elas vão uma de encontro à outra, tá? E aí, ó, o movimento convergente. As cadeias montanhosas então são geradas por esse tipo de movimento. Tudo bem? Bom, aqui outro exemplo. Bom, presta atenção no seguinte, professor, o que acontece então no movimento convergente? As placas se encontram, uma dobra, forma a cadeia montanhosa, a outra mergulha e vai na direção do manto, ok? A gente chama esse processo aqui, essa área onde uma das placas, a gente diz que mergulha e vai para o manto, a gente chama isso aqui de zona de subducção, certo? É a chamada zona de subducção, onde essas placas mergulham, uma delas mergulha e vai para o manto, enquanto a outra dobra e formam as cadeias montanhosas. Show até aí? Maravilha? Então, continuando, a gente vai ver o outro tipo de movimento orogenético, ou seja, outro movimento de orogênese, que é o movimento divergente. Agora, as placas então estão se afastando. No convergente, elas estavam indo uma em direção à outra e se encontrando. Agora, elas estão se afastando. Beleza? Se elas estão se afastando, a gente vai ter que pensar qual é a consequência disso. Professor, as placas se afastando, qual é a consequência disso? Bom, preste atenção no seguinte. O movimento divergente, imagine aqui, ó, 2 placas se afastaram. Quando se afastam, o que está aqui por baixo? É o magma, concorda comigo? O magma vai estar aqui embaixo, né? E aí, quando essas placas se afastam, o magma sai na superfície, né? Ou seja, o magma extravasa. A diferença é que quando essas placas se afastam, a água também aparece. E aí, quando o magma sai, ele solidifica. Toda vez que tem uma abertura, ele solidifica, porque a água também vai aparecer nesse caso. Tudo bem? Bom, e aí, professor, então o que vai gerar? Ele vai gerar o que a gente chama de uma dorsal meso-oceânica. Nesse caso aqui eu estou te mostrando a mesoatlântica, que é a que se forma no Oceano Atlântico. Tudo bem? Só para você ter essa noção básica que é isso que vai acontecer nessa situação.
Professor, o que é essa dorsal oceânica, né? Ou meso-oceânica? É como se fosse uma cadeia montanhosa no fundo do oceano. Por quê? Vamos lá. Afastou, né? Pensa nas placas. Então, vamos pensar aqui. Se as placas elas se afastaram, vamos pensar aqui. Se afastaram, saiu um pouquinho de magma, solidificou, certo? Se afastaram mais um pouco, saiu mais um pouquinho de magma, solidificou. Então, vai formando como se fosse uma cadeia montanhosa ao longo de todo esse encontro entre as placas tectônicas que estão se afastando, certo? Ou seja, vai formar essa cadeia montanhosa no fundo do oceano, que a gente vai dar um nome de dorsal meso-oceânica. Logo, então, movimentos divergentes, que são o afastamento, tá? Vão formar as dorsais meso-oceânicas. Beleza? Bom, agora a gente vai para o último movimento que você precisa entender, né? Como é que vai acontecer. Que é o movimento, aqui ó, transformante. Ou também pode ser chamado de movimento transcorrente, tá? Bom, eu costumo dizer que esse movimento é o do atrito, né? Bom, você viu que as placas se encontraram, depois se afastaram e, por último, a gente pode ter um outro tipo de movimento, que é o movimento transformante ou transcorrente, que é justamente o atrito entre as placas tectônicas, tá? Professor, esse atrito vai gerar o quê? Tá? Esse atrito vai gerar o que a gente vai denominar, o que é conhecido. Aqui, ó, você pode perceber perfeitamente o atrito, tá vendo? Isso é a chamada muito conhecida falha de San Andreas, né? Que fica no oeste dos Estados Unidos, na placa dos Estados Unidos, na Califórnia mais precisamente. E aí você vê que uma parte dessa placa está vindo para cá e a outra para cá. E aí você percebe aqui, ó, como se o relevo tivesse enrugado. É como você fazer um atrito aqui com a sua mão. Ela não dá uma enrugada? Por isso, é a mesma coisa que vai acontecer com o relevo. Ou seja, é como se o relevo ficasse enrugado em função do atrito, tá? Bom, professor, qual é a consequência disso? Esses movimentos transcorrentes ou transformantes, eles vão gerar os famosos terremotos ou abalos sísmicos, tá? Terremotos ou abalos sísmicos, então, vão ser gerados por esse tipo de movimento, o movimento transcorrente ou transformante. Professor, e os tsunamis? Os tsunamis também são resultados de terremotos e movimentos transcorrentes por sua vez, né? Se o movimento transcorrente gera, ou transformante, gera terremotos, quando acontecem no oceano, podem gerar tsunamis. Então, terremotos gerados no oceano, esses terremotos no oceano podem ocasionar tsunamis, ok? Então, seria uma consequência, ok? Prestem atenção que agora acabou a orogênese. Professor, então, os movimentos horizontais são só aqueles três? Só aqueles três. Convergente, divergente, transformante. Beleza? Então, lembre-se disso. Agora, a gente vai ver que a placa também pode fazer os movimentos conhecidos como epirogênese. A epirogênese, ela é justamente aquele movimento que eu te falei. Uma placa tectônica, ela pode estar mais pesada de um lado do que do outro, como se fosse uma prancha de surf. Se eu estou numa prancha e vou mais para um lado do que para o outro, essa parte aqui vai afundar e a outra vai subir. Beleza? Então, só para você entender o seguinte, vamos lá. Esse movimento de uma parte estar mais pesada do que outra vai fazer com que a placa tenha movimentos verticais, certo? Movimentos verticais, então, a gente vai chamar de epirogênese. Professor, por que isso pode acontecer? Vou te explicar. Imagina que eu tenho uma camada de gelo aqui muito forte sobre essa placa, certo? Essa camada de gelo exerce um peso, então imagina que ela está desse lado aqui da minha mão, né? Aí imagina o seguinte, o aquecimento global cada vez maior, né? Aumentou a temperatura do planeta, fez com que essa placa de gelo
derreter-se. E aí, esse peso vai continuar equilibrado? Se estava equilibrado com esse peso do gelo, sem ele, um lado vai ficar mais pesado que o outro. E aí pode ser que essa placa comece a fazer movimentos verticais. Ou seja, epirogênese. Professor, isso é rápido? Isso é veloz? Então eu vou ver uma placa tectônica empenando. Gente, da mesma maneira do movimento horizontal, da orogênese, a epirogênese também é um movimento muito lento. Então, se essa placa começar a ficar empenada, ela vai fazer esse movimento de maneira muito lenta. Ou seja, cerca de pouquíssimos centímetros por ano. Tá? Às vezes menos de 1 centímetro por ano. Certo? E, possivelmente, essas placas podem, em algum momento, fazer com que alguns lugares fiquem abaixo do nível do mar. Tá? Por quê? Porque pode estar afundando, né? Só que são pouquíssimos centímetros, podendo tornar esses lugares abaixo do nível do mar. Tudo bem? Então a gente diz o seguinte, são duas definições para epirogênese, tá? Como se fosse 2 movimentos. Primeiro, quando a placa está equilibrada, ela não está fazendo movimento vertical, né? Nem para um lado, nem para o outro, nem para baixo, nem para cima, nada, nenhum movimento vertical, ela está em equilíbrio, a gente diz então que estamos em isostasia. Lembra que o prefixo iso significa igual. Então, quando ela está em equilíbrio, é um processo de isostasia. Quando ela está em desequilíbrio, a gente diz então que está ocorrendo a eustasia. Certo? Ou seja, equilibrou, não está fazendo movimento epirogenético, nada, isostasia. Se tiver um lado em desequilíbrio e ela estiver pesando mais para um lado do que para o outro, então a gente diz que ocorreu a eustasia. Show? Eustasia ou isostasia. Beleza? Só para você notar essa diferença, então, que pode acontecer. Tudo bem? Bom, aqui eu te mostro, então, as áreas de maior atividade tectônica do mundo. Aqui você está reparando que em vermelho estão as placas tectônicas existentes no planeta e os movimentos que elas fazem, tá? Quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, a placa sul-americana, que é onde está o Brasil, né? Você vai reparar que essa placa sul-americana, ela está fazendo movimento divergente com a placa africana, ou seja, estão se separando, se afastando, certo? E do outro lado da América do Sul, se você reparar, está ocorrendo um movimento convergente. Por isso que aqui, ó, eu tenho a Cordilheira dos Andes, que foi formada por conta desse movimento convergente que a gente está vendo ali. Olha que maneiro, né? Ou seja, então a gente tem que começar a refletir o seguinte, outra área muito importante que você tem que ver é essa região aqui, que é onde está o Japão. Acredito que você já tenha ouvido falar que o Japão tem muitos terremotos, não é isso? Então, olha aqui, ó. É justamente porque na área do Japão você tem movimentos convergentes e o encontro de várias placas tectônicas. Beleza? Essa área do Japão, que pega o Japão e o sul da Ásia, né? A região da Indonésia, a região de vários países aqui no sul da Ásia, é uma área que é conhecida pelos geólogos, né? Pelos grandes estudiosos, como o chamado Círculo de Fogo. Tá? Justamente porque é a área onde a gente vai ter mais atividades tectônicas, ou seja, movimentos de placas. Então, é a área onde você vai ter mais terremotos, tsunamis, vulcanismo, coisas desse tipo. Tá? Por isso essa área, então, é conhecida como o chamado Círculo de Fogo. Ok? Se você ouvir esse termo, já lembre que Círculo de Fogo quer dizer uma área onde a gente tem mais atividades tectônicas, mais atividades por conta de movimento de placas. Beleza? Só para você entender esse processo, então. E agora, vamos olhar, então, para o caso do Brasil. Professor, e o Brasil tem terremotos ou não tem terremotos? Né? Tem movimentos de placas, não tem movimentos de placas. Como a gente pôde perceber, entendam o seguinte, o Brasil está na placa sul-americana, ela está fazendo um processo de afastamento, ou seja, está se afastando da placa africana. Portanto, você aprendeu já que movimento divergente, afastamento, não gera terremotos, tá?
E o Brasil, além disso, você vê que ele não está no limite da placa, então ele está no interior da placa. Tá? Mesmo se aqui tivéssemos terremotos no limite das placas, provavelmente chegaria no Brasil um pouco mais fraco esses terremotos. Então, professor, a gente pode dizer que no Brasil não tem terremotos? Não, não podemos dizer isso. A gente pode dizer que no Brasil não temos tremores de grande magnitude, ou seja, de grande intensidade. Nós temos apenas tremores mais leves, tá? Ou seja, nós temos tremores, só que são tremores muito leves, que a gente não consegue sentir. Professor, então de onde vêm esses tremores? É o seguinte, tá vendo tanto essa parte aqui ao norte da América do Sul, que faz um movimento transformante aqui, e essa parte aqui da América do Sul, onde fazemos movimento convergente. Galera, essas duas áreas podem ter terremotos. Então, né, por exemplo, se acontecer um terremoto aqui na Venezuela, que está nessa região ali do norte, tá? Ocorreu um terremoto ali. Esse terremoto pode chegar até o Brasil. Só que como a distância é grande, ele vai perdendo força. E quando ele chega aqui no Brasil, a gente acaba já tendo um tremor bem mais leve que a gente praticamente não vai sentir. Então, meu aluno, preste atenção. No Brasil, temos terremotos, porém de baixa magnitude, tá? Ou seja, de baixa intensidade, ok? Porque são reflexos do outro lado da placa sul-americana. Beleza? Só para você entender, então, que você não poderia dizer isso. O outro agente interno de modificação do relevo é o vulcanismo, tá? O que é o vulcanismo? Professor, vulcanismo é simplesmente, então, um fenômeno que ocorre do interior da Terra para a superfície por onde há extravasamento de lava. Então, qualquer lugar onde a lava extravasa, onde ela sai na superfície, a gente pode chamar de vulcanismo, ok? Bom, lembre-se disso, tá? Só para você entender, então, o vulcão, ele ocorre, o vulcanismo, por causa do movimento convergente. Lembra quando eu falei no início da aula que o tectonismo estava relacionado aos outros agentes internos? Então, é o movimento convergente o principal fator para gerar vulcanismo. Por quê? Ó, vem o movimento convergente, essa placa dobrou, formou a cadeia montanhosa, eu tive uma falha aqui, né? E o magma conseguiu extravasar, gerando vulcanismo. Então lembra, o movimento convergente gera as cadeias montanhosas e gera vulcões. Por isso que a maior parte dos vulcões, tá, estão em grandes cadeias montanhosas. Beleza? Só para você entender. Olha um vulcão. Um vulcão ele é composto principalmente por várias partes, né? A gente pode dizer as partes mais importantes aí. É a parte da cratera vulcânica, que é por onde extravasa, né, a lava, ok? E a parte da chaminé, né, por onde essa lava vai subir até a superfície para conseguir sair pelo vulcão, ok? Bom, lembra o seguinte, a gente pode ter dois tipos de erupções vulcânicas. Uma erupção em que a lava ela sai do vulcão e extravasa de maneira mais lenta, né? Como se fosse água, só que numa velocidade um pouco mais lenta, né? E outra explosão mais intensa, onde são lançados uma fumaça muito densa, quente, que pode matar as pessoas. Professor, por que um tem uma erupção que é essa que a lava vai descendo mais devagar e a outra mais explosiva, mais sinistra, com essa fumaça aí? Bom, isso está relacionado a um elemento químico chamado silício, tá? Quanto mais silício tiver nas rochas daquele lugar para ser adicionado ao magma, tá? Maior é a explosão, tá? Maior é a explosão do vulcão, ok? E quanto menos silício, mais a lava vai descendo devagar sem uma grande explosão, certo? Só para você entender, quanto mais silício, a lava vai ficando como se fosse uma... Sabe aquela amoeba, aqueles negócios que vocês ficavam brincando, que é tipo uma geleca, etc? É como se a lava ficasse com aquela textura ali e ela fosse agarrando nas paredes do vulcão e ficando presa. E aí a pressão vai aumentando, chega a um ponto que fica tipo uma panela de pressão e explode,
por isso a explosão é muito violenta e essa erupção vulcânica vai ser muito violenta. Tudo bem? Só para você entender, então, esse processo, ok? Então, lembra, mais silício, uma explosão mais violenta. A gente diz que a explosão mais violenta, ela vai lançar os chamados materiais piroclásticos. São vários pedaços de rocha incandescente que saem desse vulcão, né? E essa fumaça muito escura, como você pode reparar, né? Que é lançada por um vulcão, é uma fumaça com uma altíssima temperatura. E essa fumaça, então, é que vai ser responsável por acabar fazendo isso. Por exemplo, isso aqui é o caso mais clássico de uma cidade italiana chamada de Pompeia, que acabou desaparecendo, né? Por quê? Porque um vulcão chamado Vesúvio, na Itália, que tem uma erupção vulcânica muito violenta, né? Lançando essa fumaça e os materiais piroclásticos, certo? Você vê que foi tão veloz que as pessoas acabaram, infelizmente, morrendo nas suas casas e ainda dormindo e na mesma posição que estavam. Ou seja, foi um processo extremamente violento, extremamente rápido, para você ver o poder de uma erupção vulcânica nesse sentido. Tudo bem? Bom, só para você ter o exemplo. Quando a lava ela vai mais fluida, de maneira mais lenta, esse processo acaba não gerando tantas vítimas porque existe a possibilidade das pessoas conseguirem escapar, fugir, né? Bom, a gente tem que pensar que nem tudo no vulcanismo é ruim. As áreas vulcânicas apresentam algumas vantagens, né? Por exemplo, os solos vulcânicos são muito mais férteis, então para plantio, para agricultura, show de bola. As áreas vulcânicas costumam apresentar muitos materiais minerais valiosos, como ouro, diamantes, ferro, enxofre. Ou seja, além disso, você pode ganhar dinheiro tendo um vulcão na sua cidade, por exemplo, né? Porque acaba sendo uma atração turística, uma paisagem, todo mundo quer tirar foto, se possível, visitar o vulcão, né? Outra questão é que pode gerar energia elétrica através da energia geotérmica, ok? Então, nem tudo é ruim no caso de você estar perto de um vulcão, tem as suas vantagens, ok? No Brasil temos vulcões, professor? Sim, temos vulcões, só que apenas vulcões que estão extintos, certo? Vulcões que não entram mais em erupção, tá? Professor, por quê? Porque você viu, eu te mostrei, que o Brasil agora faz apenas movimentos divergentes com a sua placa vizinha. Por isso, a gente não tem mais a formação de vulcões e erupções vulcânicas. Então, os nossos vulcões estão extintos. Beleza? Show? Agora a gente vai ouvir falar um pouquinho sobre os terremotos, tá? Lembra que os terremotos são gerados pelos movimentos transformantes ou transcorrentes, né? Movimentos transformantes, então, geram os abalos sísmicos, tá? Os terremotos. Preste atenção no seguinte, um terremoto, ele acontece pelo movimento transformante ou transcorrente, que você já sabe, tem a área onde houve o atrito, o contato entre as placas, e a gente vai chamar essa área de um foco, né? É o foco do terremoto. Isso lá no interior da crosta terrestre, lá no interior das placas onde houve o contato. Quando essa energia que foi gerada sai na superfície, o local exato onde ela começa, a gente vai denominar como epicentro. É o famoso epicentro do terremoto. Quando você ouvir falar de um terremoto, o cara provavelmente vai falar assim, o epicentro desse terremoto aconteceu a 30 quilômetros da cidade tal. Isso quer dizer o quê? O lugar exato onde essa energia do terremoto saiu na superfície, que é o epicentro, saiu na cidade tal, ou a tantos quilômetros da cidade tal. Beleza? Bom, e aí, só para você entender, vamos lá. Outra coisa que você vai ouvir falar quando tiver um terremoto é da intensidade dele. A intensidade de um terremoto é colocada na chamada escala Richter. Escala Richter, ela avalia a intensidade de um terremoto e diz, pela intensidade, quais são os possíveis danos que eles vão causar, tá? Essa escala pode ir de 1 até 9, tá? Ou seja, bom, os terremotos mais intensos são os que estão mais perto do 9. Quanto maior a intensidade, maior o nível de estrago que ele vai causar, maior os danos que ele vai causar, tá? Outro detalhe muito importante é o tsunami, que pode ser gerado por um terremoto, tá? Detalhe, movimento transcorrente, aconteceu, uma placa atritou, a energia sai de maneira muito intensa, joga a água para cima, formando uma onda muito grande.
que a gente vai denominar como tsunami. Então lembra, o movimento transcorrente gerando terremoto, se esse terremoto for sobre o oceano, pode gerar os tsunamis. Tudo bem? Causando todo aquele estrago que você já ouviu falar, né? Aqui aconteceu o terremoto, vem a energia, joga a água para cima, ganha energia essa água então se desloca com velocidade, gerando o tsunami. Tudo bem? Show? Só para você perceber. Acredito que você já tenha ouvido falar que no Japão tem muito terremoto. Aqui eu estou te explicando por quê, tá? O Japão é uma área de encontro de inúmeras placas tectônicas, como você está vendo. Aqui é o território japonês e você vai perceber que eu tenho uma placa, o limite de uma placa, o limite de outra placa e uma terceira. Essas aqui fazendo movimentos transcorrentes. Tudo bem? Por isso lá os terremotos são muito comuns. E só para você entender o seguinte, existe uma questão econômica por trás, econômica e social por trás do terremoto também. Professor, tem? Tem. Tem, obviamente, não na intensidade do terremoto, e sim no preparo e na tecnologia para você ter menos vítimas em um terremoto, tá? Por exemplo, países como o Japão, que é um país desenvolvido, que é um país forte economicamente, ele acaba tendo várias tecnologias para quando ocorrerem terremotos, os danos serem muito pequenos, tá? Então, por exemplo, eles usam a tática dos prédios com amortecedores, eles usam táticas dos prédios que não são construídos com um concreto rígido para não racharem durante um terremoto, né? Então, assim, outra coisa muito importante, o Japão treina a sua população, né? Ele vai treinar a sua população para conseguir, vamos dizer, saber o que fazer quando ocorre um terremoto. Tudo isso faz muita diferença para evitar o número de mortes. Outra situação ele também treina a sua população e instrui a sua população para quando tiver um terremoto, para onde eles devem ir, o que eles devem fazer, onde se posicionar, quais são os melhores lugares, né? Quando um terremoto, então, acontece em países desenvolvidos, mais preparados, como a gente está falando, como é o caso do Japão, o número de mortes acaba sendo muito reduzido, apesar da intensidade poder ser alta, tá? Quando esse terremoto acaba acontecendo em países menos desenvolvidos, né, países um pouco mais pobres, são países que não têm uma estrutura tão forte, são países que não conseguem investir tanto em tecnologia, certo? E aí, por consequência, o número de mortes acaba sendo muito mais alto. Só para você refletir, então, sobre isso. Tudo bem? Galera, então, esses foram os agentes internos, tá? Na sequência, a gente vai falar sobre os agentes externos.